Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Tempo de Despertar, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o pastor Vicente Amaral, o seu guia espiritual. E hoje o Espírito Santo me inspirou e levou ao livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava-se Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com cerca a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende-a, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e a jumenta passeava junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos céus a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. O adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Por ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildad o suíta, Zofar o namatita, e combinaram, e juntamente com doer-se dele, consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos e não o reconhecendo, erguendo a voz, e choraram, e cada um, passando o seu manto, lançavam pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildad o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes o conheciam, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais que o do primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da outra Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, farto dos seus dias. Bem, irmãos, a história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre fidelidade inabalável.
Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que evitava o mal. Ele tinha tudo: família, riqueza, respeito, mas de repente tudo desmoronou. Em um curto espaço de tempo, perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. E aqui está o ponto mais forte: Jó perdeu tudo, menos a sua fé. Mesmo em meio à dor, ele declarou: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, ao enfrentar dificuldades menores, já desistem, murmuram ou se revoltam? Mas Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias. Ele chorou, sofreu, questionou, mas nunca abandonou a Deus. A vida de Jó nos mostra 3 grandes lições. Primeira, fidelidade não é baseada em bênçãos, mas em convicção. Segundo, o silêncio de Deus não significa ausência. E terceiro, depois da prova vem a restauração. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus restaurou a vida de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido. Se hoje você está passando por lutas, lembre-se, Deus ainda está no controle. A história de Jó não termina na dor, termina na vitória. Permaneça fiel, mesmo quando tudo parecer perdido. Deus está escrevendo um final de restauração para a sua vida.